Olá, aqui é a Nádia e hoje vamos fazer a lição 7 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Se você quiser acompanhar a leitura, os links estão na descrição. Vamos lá então. Lição 7. Eu vejo o sol passado. É particularmente difícil acreditar nessa ideia a princípio. No entanto, é o fundamento racional para todas as precedentes. É a razão pela qual nada do que vês significa coisa alguma. É a razão pela qual deste a tudo o que vês todo o significado que tem para ti. É a razão pela qual não compreendes coisa alguma do que vês. É a razão pela qual os teus pensamentos não significam coisa alguma e são como as coisas que vês. É a razão pela qual nunca estás transtornado pela razão que imaginas. É a razão pela qual estás transtornado por ver algo que não existe. Ideias velhas sobre o tempo são muito difíceis de serem mudadas, porque tudo aquilo em que acreditas tem as suas raízes no tempo e depende de não aprenderes essas novas ideias sobre ele. No entanto, é precisamente por isso que precisas de novas ideias sobre o tempo. Essa primeira ideia sobre ele não é realmente tão estranha quanto possa parecer de início. Olha para uma xícara, por exemplo. Vês uma xícara, ou estás meramente revendo as tuas experiências passadas de pegar uma xícara. Estar sedento, beber, sentir a borda de uma xícara contra os teus lábios, tomar café e assim por diante. E as tuas reações estéticas em relação à xícara também não estão baseadas em experiências passadas? De que outra maneira saberias se, ao deixá-la cair, esse tipo de xícara quebraria ou não? O que sabes sobre essa xícara, exceto o que aprendestes no passado? Exceto pelo teu aprendizado passado, não terias nenhuma ideia do que é essa xícara. Então, será que realmente a vês? Olha à tua volta. Isso é igualmente verdadeiro para o que quer que seja que olhes. Reconhece isso aplicando a ideia para o dia de hoje, indiscriminadamente, a qualquer coisa que capite o teu olhar. Por exemplo, eu vejo o sol passado neste lápis. Eu vejo o sol passado neste sapato. Eu vejo o sol passado nesta mão. Eu vejo só o passado naquele corpo. Eu vejo o sol passado naquele rosto. Não te detenhas em nada em particular, mas lembra-te de não omitir nada especificamente. Dá uma olhada rápida em cada sujeito e então passa para o seguinte: 3 ou 4 períodos de prática de cerca de 1 minuto cada um serão suficientes. 3 ou 4 períodos de prática de cerca de 1 minuto cada um serão suficientes. Então, o que ele quer dizer aqui nessa lição? Ele só quer dizer que a gente só vê o passado,
Por quê? Porque no nosso sistema de pensamento do ego, a gente é condicionado e a gente cresce sendo condicionado, aprendendo crenças, tendo crenças que no fim elas passam a ser crenças limitantes, porque elas estão baseadas no passado. E elas todas são a razão pelas quais todas as 6 ideias que a gente viu aqui antes não significa coisa alguma e não existe. Quando ele fala do tempo aqui, né, no parágrafo 2, ideias velhas sobre o tempo são muito difíceis de serem mudadas porque tudo aquilo em que acreditas tem as suas raízes no tempo e depende de não aprenderes essas novas ideias sobre ele. Veja, se o tempo é uma ilusão, e aqui ele diz, ideias velhas sobre o tempo, sobre a ilusão, são muito difíceis de serem mudadas, porque tudo aquilo que acreditas tem as raízes na ilusão. E depende de não aprenderes essas novas ideias sobre ele. Então, no entanto, é precisamente por isso que precisas de novas ideias sobre a ilusão. Então, a gente precisa de novas ideias e essas novas ideias têm que ser a verdade. Então, o reconhecimento da verdade. Sim, então, o reconhecimento que a ilusão é uma ilusão e que então, se estamos aqui dando atenção e se distraindo com ilusões, que a gente coloque a nossa mente para o que realmente é real, para o que realmente é. Então, para o contrário do que é a ilusão. Se a gente está aqui percebendo ilusões, então que a gente coloque a nossa mente para lembrar da realidade, do que é real, do que é verdade. Gostaram dessa lição? Eu adorei ela. Então a gente se vê amanhã para a próxima lição e até mais. Boa prática!